Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal e dando sequência nos vídeos que eu estou preparando a respeito da preparação para a certificação Practitioner AI da AWS. Hoje eu vim trazer um tema aqui bastante relevante ali na preparação, ele faz parte do roadmap do que são temas cobrados na prova, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho de tokenização, né? O que são tokens, o que isso representa, qual que é o conceito disso e no mundo de Generative AI. Então vamos lá. Só passar para o próximo. Bom, tokenização. De uma forma bem simplificada, tokenização é o processo de converter o texto bruto, né, em uma sequência de tokens, né? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o prompt ali para passar algumas instruções para o LLM ali da inteligência artificial, todo aquele texto que a gente envia, por exemplo, via chatbot, ele é um texto bruto, né? Então, o que o LLM vai fazer é converter esse texto em pequenas partes, né? E essas partes são chamadas de tokens. E o que seriam esses tokens? O token nada mais é do que uma representação numérica dessas partes onde ele quebra o texto bruto. Por que isso ocorre? Porque é muito mais fácil e mais simples para o LLM trabalhar com essas representações numéricas ao invés de utilizar de fato ali mesmo o texto, né? Se a gente for lembrar, na computação os computadores trabalham apenas com valores 0 e 1, né? Então, pensando por esse princípio que facilita, a tokenização ela vai fazer justamente isso, ela vai pegar, quebrar esse texto bruto em pequenas partes e transformar essas partes em uma representação numérica. Então o modelo ele pode quebrar isso de diferentes maneiras. Um exemplo, ele pode quebrar isso em palavras inteiras, né? Ele pode quebrar isso em caracteres individuais e ele pode quebrar em fragmentos, né? Que podem juntar palavras e espaços, por exemplo, que também representam. Então, essas são algumas das maneiras que a tokenização pode ser feita. E como exemplo, por exemplo, eu posso pegar essa frase aqui, o que é Generative AI, isso representa o nosso texto bruto, seria o texto que eu estou passando para o meu modelo, para que ele me dê uma resposta a respeito disso. E como que é feito isso? Por exemplo, ele pode quebrar isso da seguinte maneira. Ele fez uma quebra, né, utilizando, por exemplo, pegando a cada palavra, e a gente pode perceber que ali ele utilizou, por exemplo, a letra O, ele quebrou num token. Depois ele pegou a sílaba que mais o espaço entre a O e a que e quebrou no outro token. Já a parte o próximo token, ele pegou o espaço, a letra E, o espaço e parte da palavra generativa e quebrou em outro token. Então, nesse exemplo aqui, foi uma quebra de 7 tokens numa frase bruta que representa 22 caracteres. E esses 22 caracteres, naturalmente, estão inclusos nos espaços entre as palavras. Então, essa aqui é um exemplo de como o LLM vai quebrar esse token para que ele possa trabalhar em cima desse prompt. Então, a gente tem a frase bruta, que é, né, o texto bruto, que representa o que nós mandamos para o LLM, e aqui embaixo é a forma que ele vai quebrar em partes menores, né? Então aqui essa representação da frase, ele definiu essa quebra em 7 tokens, que são os 22 caracteres. Então essa seria uma representação de que maneira ele faz isso. E seguindo aqui, e de que maneira isso é representado numericamente, né? Porque eu mencionei que um token é uma representação numérica. Então um outro exemplo disso seria da seguinte maneira, a gente pegando a mesma frase, e aqui a gente tem, de novo, a representação dela em tokens. E aqui embaixo eu tenho um exemplo de como isso seria representado de forma numérica. Então aqui eu dividi os tokens, né, nas 7 partes que ele foi quebrado. E esse seria, por exemplo, a representação numérica. Então a letra O da frase, que é um token, ela seria representada para o LLM trabalhar com modelo com uma representação numérica 78. E assim ele quebra de forma aleatória valores diferentes para isso. Isso facilita com que o modelo consiga trabalhar com os valores. Né? Para ele é mais fácil e menos trabalhoso ir baseado em números do que utilizar propriamente dito o texto. Então, essa aqui seria um exemplo. E de que maneira que eu cheguei a esses valores? Como que eu defini de que maneira seria quebrado essa frase em 7 tokens e qual seria a representação numérica?
Nesse exemplo aqui, existe um site aqui, eu até deixei ele salvo aqui, que é o Tokenize, deixa eu só acessar ele aqui, o Tokenize da plataforma OpenAI. Então esse site aqui, ó, platform.openai.com/tokenize, a gente consegue exatamente simular isso, e foi o que eu fiz. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, a frase que eu utilizei no exemplo, ó, o que é Generative AI. Então aqui ele vai mostrar para mim, aqui embaixo, ele já mostra exatamente o que eu fiz lá, tanto que foi daqui que eu tirei. Então ele quebrou aqui em 7 tokens e contou 22 caracteres dessa frase. E para que eu consiga visualizar a representação numérica, eu tenho aqui embaixo, ó, tokens IDs, porque o que ele faz é gerar um ID de cada token. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar para mim exatamente aquela representação numérica que eu coloquei lá. Então, por baixo dos panos, o que o LLM faz é exatamente isso. Ele vai tokenizar o prompt que ele vai receber e por trás ele vai converter cada token numa representação numérica. E aí sim vai trabalhar em cima dessa representação numérica para fazer todo o processamento do texto. Tanto que se a gente mudar aqui, ó, a frase, o que é, por exemplo, aqui, ó, qual a capital do Brasil? A gente vê, ó, ele contou novamente, deu 6 tokens e 25 caracteres e mudou novamente a representação numérica. Então isso é feito de forma automática por ele. Claro, existem bibliotecas para a gente visualizar isso. E nesse exemplo aqui, por exemplo, essa tokenização está sendo feita pelo GPT-4o e o 4o Mini. Né? Então se eu mudar aqui, por exemplo, ó, ele muda a forma e também os tokens. Ó. Se eu usar um legado aqui, por exemplo, ó, ele aumentou um token. Já para o GPT 4U e o 4U Mini, aqui a gente tem 6 tokens. Então, esse aqui é uma forma de saber, né, quantos tokens que uma frase, um texto bruto vai ser quebrado e qual que é a representação numérica. Tá, e o que isso significa, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com o Amazon Bedrock? Se a gente entrar na página do Amazon Bedrock, a gente vai perceber a relevância que tem essa tokenização, principalmente nos preços do Amazon Bedrock. Por exemplo, como que é feito o modelo de preço do Amazon Bedrock? Exatamente baseado em tokens. Então, ou seja, tudo que eu mando para o modelo, né, aqui eu posso escolher, né, eu estou no AI2One Labs, eu posso pôr no Amazon, por exemplo. E aqui, claro, vai influenciar a região, mas vamos considerar apenas o token. Então, ou seja, tudo que eu mando para o Amazon Titan, aí eu posso escolher qual deles, eu vou pagar pela quantidade de tokens que eu envio e pela quantidade de tokens que eu recebo. Nesse exemplo aqui, ele não tem nenhum custo de saída, mas se eu pegar, por exemplo, o Anthropic, aqui a gente vai perceber, ó, a cada 1000 tokens de entrada, eu vou pagar essa representação em dólares, que eu envio para o LLM, e cada 1000 tokens que eu recebo, que é a resposta, no exemplo ali, por exemplo, qual a capital do Brasil, ele me responderia Brasília. Então, ou seja, eu vou pagar esse valor a cada 1000 tokens que eu envio na minha pergunta, né, no meu prompt, e vou pagar esse valor a cada token que eu recebo de resposta. Então, por isso que é muito importante entender o que são os tokens e o que isso representa. Porque, por exemplo, no Amazon Bedrock, ele está diretamente ligado na composição de preço. Então, eu vou pagar pelos tokens que eu envio e pelos tokens que eu recebo. Então, é isso que representa a tokenização. Bom, para esse vídeo era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.